Olá, estamos aqui para o nosso segundo momento. Eu sou a professora Daniela e conversamos no nosso primeiro encontro sobre os aspectos legais da cidadania na escola, né? Falamos do conceito de cidadania, do que seria o pleno exercício da cidadania e como isso é abordado em alguns aspectos legais, chegando até a Base Nacional Comum Curricular. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho de forma prática como que todos esses conceitos, como que todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo vai se desdobrando e vai entrando nos nossos planejamentos para que a gente possa trabalhar com os nossos estudantes. Então, vamos lá? Então, primeiro, né, a cidadania na escola. O que viria a ser, né? Primeiro de tudo é o direito à educação e às condições de permanência. Então, toda criança tem direito a esta educação e ter as condições de permanecer na escola. Com isso, a gente contribui para que essa criança possa ter o pleno desenvolvimento, ajudá-la a se preparar para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o mundo do trabalho. Um direito assegurado à formação como um indispensável. O conhecimento, a compreensão e a capacidade de argumentação e crítica frente às problemáticas sociais. Acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. Mas, professora, como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Porque parece ser muita coisa. Então, a gente vai indo aqui um pouquinho. Entendendo que a escola é um espaço educativo e que todos os seus aspectos, intelectual, estrutural, pessoal, quanto a atitudes, tudo isso vai fomentar e contribuir para essa análise crítica das circunstâncias sociais, políticas, civis e econômicas. Então, vou conversar um pouquinho. Os aspectos intelectuais vocês bem já conhecem, né? São as aprendizagens, ali o conteúdo que é passado, tudo aquilo que é aferido nas avaliações e nos trabalhos. Ok. O estrutural é todo o espaço educativo. A minha sala de aula, os corredores, o pátio, a entrada dessas crianças, né? Tudo isso se entrelaça com esse aspecto pessoal, que é a relação consigo e com o outro. Então, quando a criança chega à escola, ela já é recebida com um bom dia. Ela já aprende que, ao acessar qualquer espaço, nós temos que cumprimentar as pessoas, sejam aquelas que estão ali na portaria recebendo, seja aquelas que estão na equipe de gestão ou o professor em sala de aula. Quando eu chego, eu cumprimento. Então, é um espaço educativo. Quando eu chego na escola e percebo que meu espaço educativo está limpo e organizado, indiretamente eu educo essa criança a entender que os nossos espaços devem, podem e é muito bom que estejam limpos e organizados. E assim eu devo mantê-los. Até porque a escola e todos os bens que ali estão são patrimônios. E os patrimônios públicos de acesso a todos devem ser bem cuidados. Então, com isso, aprendo pelas minhas atitudes, né, pelo comportamento em sala, que eu não sento à mesa, eu não sento na mesa. Se a criança não pode sentar à mesa, o professor sabe que ele também não vai sentar à mesa. Eu sento na cadeira, eu sento com postura, né? Porque a postura me ajuda a prestar atenção. A postura me ajuda a entrar no processo de atenção e a focar naquilo que está sendo aprendido. Eu descarto o meu lixo da sala de aula na lixeira, né? Por mais que eu tenha que levantar várias vezes e fazer isso. Eu organizo a minha mesa para que todos os instrumentos que eu precise usar ali na aula estejam prontos. Livros, cadernos e estojo. Eu cuido desses produtos, né, desses materiais. Então, eu não rabisco o livro, porque o livro ele vai ser de uso depois de outro. Eu não risco, estrago, arranco folhas desnecessárias do meu caderno, porque aquilo é um preço que se paga por um material. Aquilo é um preço de uso que eu estou fazendo de um material, de uma matéria-prima que veio, né? Então, assim, todo o processo de fabricação daquele papel. Então, eu estou trabalhando a consciência e o bom uso desses produtos.
E tudo isso, a criança ali é inspirada na escola por aqueles que são a sua referência. E a maior referência na escola é o professor. Então, se eu vou para a escola bem trajado, né, com cabelo penteado, ali mostrando um pouco de cuidado e zelo e atenção para com o outro, e se inspira muitas vezes essa criança que não tem essa referência familiar. E ela pode encontrar essa referência na escola, que como um bom profissional, eu componho a minha profissão e o meu papel como educador, ou como um bom servidor, estando bem trajado para prestar aquele serviço. Isso me ajuda a entender que durante todas as circunstâncias sociais que eu vou viver, que entram, né, as questões políticas, civis e econômicas, eu também posso ter um bom tom de fala, cobrar os meus direitos, entendendo bem essa parte legal e sabendo que eu posso agir de uma forma mais política na minha fala, mais educada e mais atenciosa para com o outro. Então, são pequenas coisas que vai ajudando a criança a esse pleno desenvolvimento. E eu estou falando desse espaço educativo porque quando a gente fala de pleno desenvolvimento, não é um conteúdo que se dá, são atitudes e relações que se dão durante todo o processo educacional. E aí a base, ela vai falar de alguns aspectos, né? E eu vou trazendo exemplos de cada um deles para vocês, que nós já vimos que a maioria dos componentes curriculares, na verdade, todos falam do pleno exercício da cidadania. Então, a base, como nós já sabemos, ela não é currículo, né? Ela é o apoio, né? Ela é a luz para a elaboração dos currículos e ela vai trazer um pouquinho de como nós podemos repensar a reelaboração dos nossos projetos políticos pedagógicos a partir dela. Ela também aponta algumas estratégias que vão fomentar e oportunizar a análise e a argumentação de fatos que favoreçam o exercício da cidadania. E como então eu posso contribuir para esse exercício da cidadania? Quem já nos acompanha um pouquinho, né, na formação da BNCC, sabe que ela traz as 10 competências gerais. E na sexta competência ela fala um pouco sobre isso, que é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, quando nesse ponto 6, né, ela fala da valorização da diversidade de saberes e vivências culturais, é eu saber me relacionar com o outro, né? Eu tendo esses conhecimentos, como nós dissemos que o último componente curricular de ensino religioso e ciências humanas nos ajudam a compreender o outro e essa diversidade que nós temos aqui, justamente para que a gente consiga se relacionar respeitosamente com esse outro. E a escola, para exercer a cidadania, é importante que ela seja um espaço aberto, né? Que ela oportunize essas vivências culturais. Então, quando a gente fala de educação indígena, a gente não está falando só do Dia do Índio, né? Que é um dia ali marcado no calendário. Nós estamos falando de toda uma comunidade indígena que tem culturas diversas, porque cada comunidade vai ter a sua cultura. Então, nós podemos abordar um pouquinho mais desses aspectos, não só numa data, né? Que muitas vezes é colocada com vários estereótipos, mas durante todo o processo ali de aprendizagem. Colocar exemplos, né, que conectem o que está sendo estudado com alguma problemática social. Começou a época de chuva, abriu muito buraco na pista, a boca de lobo não tá escoando água. O que nós, como cidadãos, podemos fazer? Né? O que é importante? O que isso entra como saneamento básico? Né? O que isso entra como impacto social? O que posso trabalhar como direito? Então, assim, quando você traz um conteúdo para a sala de aula, talvez o livro didático ele não tenha tanta vínculo com a realidade, porque ele é feito mais para o todo, né? Então, você pode trazer alguns exemplos ali da sua região. E aí, isso vai para um outro ponto que eu já coloquei aqui, antecipo para vocês, que é atentar-se às necessidades da vizinhança. Então, muitas vezes, um conteúdo que você está trabalhando, ele pode ser vinculado
a uma realidade ali que a criança está vivenciando e ajudar essas crianças a pensar possibilidades para melhorias ali perto da sua vizinhança, da sua escola ou do local que ela está. Por isso que eu coloquei aqui no quarto ponto, atentar-se à vizinhança que circunda a escola para poder auxiliá-los a ter um olhar mais participativo frente às problemáticas que possam ser apresentados. Mas, professor, e a criança lá do primeiro ano, pequenininha, né? Porque esse aqui no quinto, ok, a gente está falando de anos iniciais, né? Anos finais até, né? Poderíamos ali aprofundar um pouquinho mais. Mas você pode estar trazendo, né? Você vai trabalhar a questão dos números, você traz ali, traga para sua casa a conta de água e a conta de luz. O que são essas contas, né? O que elas fazem? Que numeração que a gente tem? Então, assim, você não precisa trabalhar de certa forma com profundidade, mas eles já começam a perceber que se eu não economizo energia, isso gera uma fabricação maior de energia, o impacto não só financeiro, como o impacto ambiental. Eu estou trabalhando na questão do uso consciente dessa água, né? Como eu posso melhorar alguns hábitos dentro da minha casa. E se você não domina esses assuntos, né? Aqui no terceiro ponto eu sugiro você trazer alguns parceiros externos que possam colaborar, fazendo algumas entradas, né? Uma palestra ou uma fala na sua sala de aula, relacionada a algum desses conteúdos que você que está sendo trabalhado, né? Ou uma visita externa, lá nas Furnas, né? Eles também vão até as escolas. Alguns tribunais falam dessa questão do exercício à democracia, de como essa criança pode estar participando e compreendendo já o exercício dela, o direito dela como cidadão a votar e a exigir, né, todos os benefícios que ela pode ter como cidadão, postos de saúde, né, que você pode estar pedindo ajuda lá para falar às vezes sobre nutrição, saúde, né, odontologia, esse cuidado todo com o corpo, né, às vezes uma alimentação mais saudável, pode estar fazendo uma horta na escola, ou eles estarem plantando alguma coisa em casa. E, se possível, né, envolver os pais e familiares nessas atividades, que auxiliem na manutenção, melhorias e trabalhos. E aqui vamos conversar um pouquinho, porque assim, nossa, eu não consigo trazer os pais nem para reunião de pais, quanto mais trazê-los para fazer algo aqui na escola. Quando a gente cuida do local que nós estamos, nós valorizamos mais, né? Vou dar até um exemplo aqui, é assim, a gente sabe quando custa quando nós investimos, né, naquilo, ou nós nos empenhamos a ter aquilo. Então, assim, eu dou mais valor humanamente assim mesmo, né? A gente acaba dando, às vezes, mais valor quando a gente sabe quanto custa as coisas. Então, que tal a gente organizar ali, né, um mural novo para a escola, uma pintura nova para a escola? Então, como vamos fazer isso? Vamos arrecadar os meios, né? Se a escola não tem os fundos para isso, vamos arrecadar os meios? De que maneira? Por que não envolver as crianças com campanha? Vamos vender bolos, né, que as próprias mães podem fazer, e aí vende, vai arrecadando para comprar a tinta, os materiais. Às vezes tem um pai que é pintor e ele pode estar ali fazendo uma oficina com outros pais de como pintar aquele muro da escola, né? Tem alguém que desenha, então vamos ver como nós podemos trazer um pouco mais de alegria para as nossas escolas. Eu tenho um pai marceneiro que consegue fazer ou reformar algumas mesas ou montar um mural a mais na escola para aquelas crianças, e ao mesmo tempo ele ensina para essa criança alguns processos de marcenaria, porque tudo isso tem um impacto social. E tudo isso nos ajuda a cuidar e ajuda essas crianças a ter esse olhar mais cuidadoso, principalmente a não destruir os bens comuns, né, os patrimônios públicos. Então, assim, se ele faz uso do transporte público, ele não vai colar o chiclete lá embaixo, dificilmente ele vai rabiscar ou ele vai fazer vandalizar algum local, né? Quebrar uma lixeira ou jogar um lixo na rua, ele sabe que o destino correto do lixo é ali na lixeira. E indiretamente as nossas crianças atingem as famílias, né? Elas falam, não, isso aqui é errado, eu aprendi assim, né? Podemos fazer daquele jeito. E que tal uma horta coletiva na escola, né? Tanto a comunidade quanto a escola poderiam ter acesso para pegar algumas folhas para fazer chá, a cebolinha, né? Que tá ali, uma couve, uma hortelã, algo que a gente saiba que vai crescer mais rápido, né? Que tem uma facilidade ali no solo.
aí já envolve essas questões em conceitos já de conteúdo na escola. Então é sempre conectar, não é um conteúdo a mais. Cidadania na escola não é um conteúdo a mais que você vai ter que parar para dar a aula disso. São ações e atitudes que favoreçam o pleno exercício da cidadania, que é a criança entender, compreender, analisar e e ser crítica em alguns aspectos. Ela conseguir cobrar os direitos dela e saber os deveres que ela tem para exercer. Por isso que os combinados na escola também são bem interessantes. Você fazer os combinados e fazer os encargos. O que é encargo? É o dever. O encargo de fulaninho hoje é apagar a luz, porque todas as vezes que saímos da sala, para o intervalo, apagamos a luz, ou para alguma outra atividade. A luz não precisa ficar acesa, ninguém está lá. Quando chegamos, acendemos a luz. O encargo do outro fulaninho é entregar os livros ou as tarefas, né? Isso é servir ao outro. Isso é ter o cuidado com o outro. O encargo do outro vai ser encher as garrafinhas. O encargo do outro é apagar o quadro, né? O encargo do outro é ajudar mais ele mais 4, ajudar a organizar a sala. E aí você pode fazer no rodízio desses encargos. Então você está trabalhando os deveres também, né? De cada um deles. E eu trago mais dicas aqui para vocês, né? Já falei tantas, né? Então vamos lá, coleta seletiva. Por que não já começar essa coleta na escola? Nossa, mas o meu bairro nem tem coleta seletiva. Ok, então vamos pensar uma parceria com alguma instituição, alguma ONG, né? Algum projeto que tenha pessoas que trabalhem com coleta seletiva e possam ir direto na escola retirar caixa de papelão, o vidro, papéis, né? Muitas vezes que podem ser. Mas antes de trabalhar a coleta seletiva, é importante entender o que é reciclável, o que não é reciclável e onde vai, né, o quê? E o orgânico, o que a gente pode fazer? O que do orgânico pode ir para a horta? O que o orgânico pode ser reaproveitado, né? Então, tudo isso nos ajuda a entender e a trabalhar melhor o descarte apropriado de lixo. E se na minha vizinhança tem muito descarte de material grande, por exemplo, móveis usados, que já não prestam mais, entulhos, tudo isso, o que a gente pode estar fazendo em parceria ali, né, com a minha região, em contato ali com as autoridades, para que isso seja minimizado, para que tenha um espaço melhor a destino desse descarte, e isso pode ser esclarecido para a própria comunidade. Nossa, mas agora eu vou ter que ir na comunidade fazer essa propaganda? Não, quem é sua comunidade escolar? Os pais e os familiares dos seus alunos. Então, assim, faz o encarte explicativo, fala numa reunião de pais, porque esse lixo, ele pode estar em volta aí, no muro, né, às vezes da tua escola. Então, assim, não adianta colocar só uma placa. É preciso dar uma outra possibilidade para aquilo. Porque eles vão precisar descartar. E se eles não têm um outro local para descartar, eles vão continuar descartando ali. O próximo, né, eu já falei para vocês sobre iluminação pública. Então, dei exemplos e vocês podem estar trabalhando isso com as crianças também, né? Como é importante ter uma boa iluminação pública, né? E o que eu posso fazer para manter e ajudar nessa manutenção da iluminação pública? O reaproveitamento e descarte de comida. Então, aqui a gente pode ver, né, que algumas composições de suplementos são feitas, às vezes, das cascas, os chás, os sucos, né? O que eu posso estar fazendo? Reaproveitando essa comida o máximo que eu puder. Ter uma alimentação saudável, acesso à saúde. O que eu posso buscar no postinho? Né? O que ele pode me fornecer, a minha mãe, a mim, né? O meu cartão de vacina precisa estar em dia, a minha ida ao dentista precisa estar em dia. Então, aqui uma parceria, né? Economia no lar, foi aquilo que eu falei, né? Se eu não estou no ambiente, eu apago a luz e saio. Se a televisão não está sendo assistida, eu desligo. Não precisa ficar ali, né, falando na casa junto com todos nós. A hora do banho, a hora da lavagem de uma roupa. E tudo isso vai nos ajudando a ter esse olhar para o patrimônio público, que é importantíssimo. E isso vai gerar para nós, né, essa sociedade mais consciente, uma sociedade que entenda os seus direitos, que entenda melhor ainda os seus deveres e contribua para o bem comum. Então, eu espero que essa aula aqui tenha contribuído um pouquinho para que você, professor, possa estar levando um pouquinho mais dessa cidadania na sua escola. Obrigada.